Não é uma bandeira de poder levantar o milagre da manhã, ou então, assim, existe sim produtividade naqueles que acordam cedo. Não, não é isso. Se tu gosta, por exemplo, de cavalos, gosta muito de cavalos, tu vai participar no clube de jockey. Me convida para participar. Não tenho essa paixão. Mas assim, ó, biologicamente, né, existem estudos que dizem que realmente acordar cedo, Sim. né, tem até um nome para isso que agora não vou Os me lembrar. cronotipos. Os matutinos, os vespertinos E e os os intermediários. Ritmo circadiano. Tá, o que circo. é Lembrei agora que... Ai, como tu é inteligente. Porque tu acordou cedo hoje. Exatamente. Então, assim, dizem que o corpo da gente, ele é muito voltado, assim, para a energia... Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes em começar mais um episódio. A Sinara tá dormindo ainda. Tia, não acredito. Uhum. Sinara, a gente já começou o episódio. São 7 horas da manhã, bora acordar. Sim, Tá. tá tudo bem? Uhum. Tá. Gente, Botar estamos meu óculos felizes em começar mais um episódio do Pó de Pimenta. E como vocês podem ver, aliás, como vocês já sabem, os nossos episódios, eles são gravados. E hoje, especialmente, a gente acordou muito cedo. Estamos aqui desde... Tu acordou muito cedo Muito hoje ou só cedo. cedo? Muito cedo. Ah. Para poder gravar esse episódio. Então, como nem todas as pimentas são matutinas como eu, nós enfrentamos, assim, algumas baixas da performance, né, Sinara? É verdade. Como vocês puderam perceber, eu não sou de acordar muito cedo. Tô aqui com um esforço... Chacoalha pra Acorda, acordar. menino. Mas já tô acordando aqui, vamos Tá, lá. então tá. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrocinadores, que são aqueles que mantêm o Pó de Pimenta no ar, principalmente Riscale Corretora de Seguros, Ótica Ricardo, Dr. Danilo Soares, doutora Fernanda Delgado, Espaço Frida, Terra Sul e a Boutique Moça Bonita. Gente, como vocês puderam observar, o tema de hoje é o milagre do amanhã. O milagre do amanhã e principalmente aquela perguntinha básica. Será que existe algum ritual matinal que pode aumentar a produtividade? A gente vai tentar descobrir durante o nosso episódio de hoje. Meu nome é Denise, eu sou super matutina. Confesso que eu acordava muito mais cedo no verão, mas hoje em torno de 6, 6:30 já está tudo em pé e agora praticamente é meio-dia para mim. Meu Deus. Eu tô abrindo o olho agora. Sou um pouquinho... acordo sempre mais tarde. Na verdade, o mundo me acorda, né? Para fazer as minhas obrigações diárias. Não gosto muito de acordar cedo, a não ser que tenha... eu vou ver a geada. Aí sim, conta comigo às 5 da manhã. Com algum motivo ou razão muito especial para acordar tão cedo. Bueno, eu sou da turma da D. Gosto de acordar bem cedo. Tenho mais dificuldade, sim, no inverno. De sair da cama, na verdade. De acordar, não. 5:30, tô com os olhão desse tamanho na cama. Mas, às vezes, fica um pouquinho mais. Até 6, 6:30. Portanto, agora já é metade da manhã também pra mim. Pois é, já tá na hora Nossa, tá quase na hora do almoço. Então, conta pra nós, Lu, um pouco da tua rotina matinal. Tá. Há alguns anos atrás, eu não era tão matutina assim. Sempre acordei relativamente cedo, mas era um pouquinho mais da turma da Sinara. Depois que eu tive os meus filhos, que sempre acordaram cedo também, até porque eu adaptei o horário deles, desde bebezinhos, ao horário da casa, porque a gente tem que acordar cedo para trabalhar, enfim. Eu me vi no momento que eu não tinha tempo para mim, para fazer as minhas coisas, para uma leitura, meditação, para assistir alguma coisa. Então, eu acabei começando a acordar um pouquinho mais cedo, cada dia. Isso faz 10 anos. Um pouquinho mais cedo, e o meu corpo foi se adaptando a esse hábito. E hoje, eu me sinto super bem acordando cedo, entre 5:30 e 6 horas. Gosto de acordar, faço o meu mate, medito um pouco. Não a meditação tradicional, eu costumo ouvir alguns vídeos, né, de autoajuda e tal. Para despertar bem o corpo. No verão, atividade física às 6 da manhã. Imprescindível, para começar bem o dia.
Que massa. No inverno, não. No inverno, costumo fazer essa rotina, começar a trabalhar. E depois que o sol nasce, aí sim eu consigo sair de casa para fazer uma atividade física. Tenho dificuldade de sair de casa à noite, de manhã cedo, né? Porque agora Sim. a gente tá numa época do ano que o sol nasce 7h15, 7h30, né? Sim. Então, antes desse horário, noite fechada. Aí prefiro fazer as minhas atividades em casa e depois sair. E basicamente isso. E depois disso, desse ritual, eu tenho uma sensação tão gostosa que parece que eu vou dominar o mundo, sabe? A gente fica com uma sensação tão boa, uma autoestima, é uma disposição muito boa para trabalhar. O corpo funciona melhor, a mente funciona melhor. Por isso que eu já estou acelerada e falando demais já essa hora da manhã. Tu sabe que a gente estava vendo alguns... sempre vendo vídeos e tal, e se munindo aí de informações externas para colaborar, né, com a nossa fonte. Uhum. E eu achei bacana uma frase do Leandro Carnal, quando ele é super matutino também, né? Ele é daqueles que acorda às Ele acorda às 3 ou 4 da manhã, 3 né? ou 4 da manhã. Ele acorda Na muito realidade, cedo. Ele acorda... Ele acorda ontem. Ele acorda ontem, né? Ele nem dorme. Então, mas uma coisa que é bacana, assim, nós não estamos aqui levantando uma bandeira e dizendo os matutinos têm uma produtividade maior. Não. Simplesmente, para os matutinos, funciona assim. A produtividade, por exemplo, do Jô Soares. O cara produzia mesmo de madrugada. Ele não dormia. Ele era muito de dormir bastante pela manhã. Aquele outro ator que eu gosto muito, que agora o Falabella também, Miguel Falabella, dorme bastante pro turno da manhã, para produzir mais depois. Então, não é uma bandeira de poder levantar o milagre da manhã, ou então, assim, existe sim produtividade naqueles que acordam cedo. Não, não é isso. Se tu gosta, por exemplo, de cavalos, gosta muito de cavalos, tu vai participar no clube de jockey. Me convida para participar. Não tenho essa paixão. Mas assim, ó, biologicamente, né, existem estudos que dizem que realmente acordar cedo, Sim. né, tem até um nome para isso que agora não vou Os me lembrar. cronotipos. Os matutinos, os vespertinos e os intermediários. intermediários. Ritmo circadiano. Tá, o que circo. é o- Lembrei agora aqui. Ai, como tu é inteligente. Porque tu acordou cedo hoje. Exatamente. Então, assim, dizem que o corpo da gente, ele é muito voltado, assim, para a energia do sol, né? Então, Sim. quem acorda cedo, quem tem essa habilidade de acordar cedo e gosta, realmente produz mais. Só que o que acontece? Vou te dizer assim, ó, vou te dar o meu exemplo, tá? Tá. Chegou lá um determinado momento que realmente a falta do tempo e não sei o quê me fez pensar que eu não estava sendo produtiva e que eu estava perdendo um tempo que daqui a pouco fosse precioso para mim. Sim. E aí tá. E aí comecei com alguns hábitos. Eu via na internet, eu acordo às 5 da manhã, eu digo, meu Deus do céu, preciso. Sim. Tu Poxa sentiu isso aqui? vida. Sente. Eu tô te sentindo muito fofinha Eu que tô tu tá. me sentindo exibida. maravilhosa com esse casaco da moça bonita. Ai, que legal. Tô linda. A propósito, o meu também é da moça bonita, É? tu viu? Cada uma no seu estilo, né? Isso. A moça bonita veste todos os estilos. Todos os estilos. Voltando aqui. Voltando. Aí, o que acontecia? Eu botava o relógio a despertar às 5 da manhã e ele despertava e eu botava só mais 10. E aí, o que acontecia? Eu não dormia, não me levantava e a culpa me consumia Sim, porque eu não tinha me levantado. claro. Então, era uma coisa que ao invés de estar me fazendo bem, estava me criando mais angústia, assim, porque eu pensava, Sim. pô, todo mundo consegue, por que eu Não, não consigo? mas Uma não é. frustração, né, que se É, instala em mas ti aí por não vem ter... aquela coisa que nós já sabemos, tudo que colocam na internet não é o que vai Uhum. funcionar para todo mundo. Eu também já ouço muitos a parte científica da coisa, que não é só o acordar cedo que traz todas essas sensações do corpo, é acordar sempre no mesmo horário, sempre manter uma constância E no descansa. sono, sabe? Então, se tu sempre quer acordar às 10 da manhã, não estou falando com propriedade no assunto, mas pelo meu entendimento, não se faz bem para ti manter uma rotina no teu A sono. qualidade do sono. Qualidade do sono, porque tem gente que acorda no domingo a 1 da tarde.
E agrego também que tu precisa um número mínimo de horas de sono de qualidade para poder acordar, independente do horário que se acorde, acordar com qualidade, acordar com a mente descansada, que pro adulto, segundo estudos, é entre 7 e 9 horas, mas com variações. Tem pessoas que dormem bem menos, tem pessoas que precisam de mais horas de sono. E isso é de O que cada... deve ser própria incluído de no cada teu sono é um ambiente silencioso, um ambiente escuro. Uhum. Então, se o teu quarto... Porque vamos pensar, gente, vamos falar no pessoal que trabalha no hospital e trabalha de madrugada. Como ele vai fazer para acordar cedo? Ele faz plantões, né? Uhum. Então, Sim. aí vai dormir e muitas vezes o dia dorme para de noite trabalhar. Um ambiente bem escuro, blackout total, né? Som zero. Esse sono vai ser reparador. Então, porque se nós levantarmos uma bandeira, só quem acorda cedo tem produtividade, quem acorda às 5 da manhã vai correr na praia do Leblon, ou vai correr aqui no Altivo Esteves, em Ribeira, aqui no Uruguai, tem produtividade, não é uma verdade absoluta. que eu É acho que aquele assim- ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Será? E quem trabalha de noite, como vai acordar tão Pois cedo? Né? Quem falava Deus ajuda com cedo madruga? Não faço Eu ideia. não faço ideia. Eu achava que era o seu Madruga É um do ditado. Chaves. Não tem nada a ver com o seu Madruga. Não, É um nada ditado a ver. popular. Ai, pois é. Mas que eu acho que assim, ó, vocês não acham que tá tudo muito. As pessoas querem ter um padrão para tudo, Uhum. entende? E aí, assim, ó, realmente faz bem ou é para vender livro, para vender curso de autoajuda e não sei o quê? Sim, Né? na minha O que opinião... serve para ti não serve para Isso, mim. Mas claro. assim, eu te digo que eu comprei, eu li livros, Sim. entende? E para mim não serviu, para mim não foi útil. Eu acho que a gente precisa se informar, primeira coisa, isso aí. Se informar. No que consiste? O porquê disso? O porquê se estudou a respeito disso? O porquê já tem demonstrações da área da saúde Evidências. mental, evidências, enfim. O porquê se estudou isso e por que se planteia isso em livros, em vídeos e tal e coisa. A gente tem que se informar, mas a gente não pode fazer o que todo mundo faz, tem que reconhecer o próprio corpo. É isso. Assim como eu acordo cedo, se tu me mandar uma mensagem depois das 21, 22 horas, eu não vou ler. Sim, eu também não As vou ler. gurias sabem, se é alguma urgência, me liguem, porque eu não vou olhar. Então, mas por quê? Porque eu aprendi a reconhecer o meu próprio corpo e fui fazendo uma adaptação do que fazia sentido para mim, para minha rotina a longo prazo. Eu acho que o que as pessoas tentam é, por exemplo, eu tenho uma rotina que eu acordo todos os dias às 9 da manhã. Aí eu li um livro que me ensina o milagre da manhã. Enfim, o Clube das 5, tem diversos livros nesse sentido, que me dizem que o ideal e que o bom para tu ser mais produtivo é acordar às 5. Aí, até hoje, eu acordei às 9, a partir da manhã eu coloco meu despertador para 5, porque eu quero adotar essa rotina, essa prática. Gente, são 4 horas antes, o teu corpo vai estranhar. Claro. Não tem como a gente fazer uma mudança tão brusca de um dia para noite. Então, eu acho que é esse... E aí entra aquele imediatismo da gente querer ser todo mundo, sim, né? E pegar... Daí entra isso que vamos a Sinara adaptar e falou. vamos ver se funciona para ti, para tua rotina. Porque virou- também é ruim, assim, o que eu faço, eu sei que é ruim. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. Por quê? Porque eu já acordo. Atrasadíssima. Como eu falei pra vocês, a vida me acorda, assim. O despertador, se eu acordei cedo é porque o despertador me traiu de alguma forma, entende? Mas assim, ó, eu tenho que largar o Otávio 15 para as 8 no colégio, é 7h15, ele tá levantando da cama. Então, eu já saio aqui. Então, o meu hábito do café da manhã eu perdi, porque não tenho, que é uma coisa bacana, assim, de tu sentar e tomar um café. Né? Não faço. E eu tenho 5 minutos para sair de casa e chegar no colégio. Sim. Se acontece um detalhezinho, eu me atraso. Isso é ruim. Porque isso já é ruim. começa o teu dia pesado. Então, daqui a pouco, 10 minutos antes, para mim, já faria uma Claro, grande daí é uma diferença. questão de escolha e de consciência, né? De tornar isso consciente. Isso vai me fazer bem. Não acordar na correria, a prepo, porque nós já somos naturalmente ansiosas, nós temos a síndrome do pensamento acelerado, então Exato. tudo na gente já é assim. Se nós não conseguirmos minimizar essas reações, quem vai fazer por nós? Então, é só uma Verdade. escolha. São 10 minutos por dia. Daqui a pouco tu tá a 15 minutos. Mas tá, eu só quero voltar um pouquinho àquilo que a Lu estava falando antes, dos livros que escrevem e tal. E tu falou, será que isso não é coisa para vender livro?
O fato é que existe ciência por trás. Uhum. Então, quando tem ciência por trás, as pessoas se apropriam dessas informações e escrevem livros. Eu penso, né, que se eu for escrever um livro, eu não vou escrever um livro que não tem uma base científica, por exemplo, a menos que eu possa falar da minha vida. Eu falo o que eu quiser. Né? Mas então, como tem base científica por trás, eles escrevem. E aí, como disse a Lu, no mínimo a gente tem que se informar, né? Aplicar na nossa vida. Vá aqui. Mas se não der, tá tudo bem. Aí também lembro de frases tipo que eu já fiz em vários cursos que eu presenciei. O que não te mata, te fortalece. Uma frase do Friedrich Nietzsche. O que não te mata, te fortalece. Então, vai te informar. O que de ruim pode acontecer? Não serve para mim, mas eu adquiri aquele conhecimento, já serve para eu sair comentando com outras pessoas, né? E agregue a isso o estabelecimento de metas possíveis para ti. Porque não adianta eu estabelecer uma meta de acordar às 5 da manhã se, por exigência da minha rotina, do meu trabalho, da atividade com o filho, enfim, de qualquer coisa, eu tenha que dormir à meia-noite todos os dias. Se for dormir à meia-noite e acordar às 5, algumas pessoas funcionam bem dormindo 5 horas, mas o padrão é de 7 a 9. Então, é uma meta para esse tipo de pessoa que dorme à meia-noite. É quase uma meta impossível acordar às 5. Para pouquíssimas pessoas vai funcionar. Porque é pouca hora, é pouco tempo de sono e aí não vai respeitar o nosso ciclo circadiano, que a gente precisa no número de horas de descanso e vigília em outro determinado momento. Então, eu acho que isso evita muito que a gente tenha frustrações. Vou colocar o meu relógio às 5 da manhã, vou apertar o soneca 10 vezes. Não vou dormir de novo, porque o soneca tá despertando, mas também não vou levantar. O que vai acontecer? Eu vou me levantar, sei lá, às 7 horas da manhã, frustrada, porque eu estabeleci uma meta, não cumpri e ainda assim não descansei. Quer dizer, eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Sim. Né? Isso aí que aconteceu comigo. Inclusive, eu tava olhando aqui o teu livro. Ele é bem maior que o meu. Pois é, eu vou te dizer por quê. Eu fiz a mesma pergunta Ela fez a mesma pergunta. É que são 2 em 1. O Milagre da Manhã, do Al Elrod. Não sei dizer esse nome. O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. E aí, do outro lado, Churu. O Milagre da Manhã para transformar seu relacionamento. Que ele escreveu juntamente com a esposa dele. Que bacana. Bem legal, são 2 em 1. Olha só que legal. Sim, muito legal. Esse livro aqui já foi lido várias vezes, inclusive Tu tá sabe sujo que de café. Em algum momento eu olhei, cara, será que não foi isso? Que o meu tem bem menos fininho. informação. Será que parou antes da parte de ensinar a acordar isso. cedo? É verdade. E sabe que eu tenho um pouco mais de dificuldade no inverno. Realmente, o inverno, pra mim, me dificulta levantar. Então, geralmente, no inverno, eu tiro ele e dou uma lidinha de novo pra me lembrar do porquê eu comecei a acordar cedo. Mas é estranho, assim, né? Porque, por exemplo, eu fazia aula de pádel todo o inverno às 6 da manhã. Então, quer dizer, eu acordava às 5h30 e ia pra aula de pádel com prazer. Às vezes eu chegava lá 0 graus. Sim. Gente, eu mesmo me achava louca. Verdade, eu me lembro disso. Né? É. E passei fazendo isso assim, ó, até o dia que a prof pegou e falou, olha, tá muito frio, não vai dar. Não vou mais. Não vai dar. Mas, assim, era um negócio que eu fazia com todo prazer. E às vezes, assim, no final de semana, eu digo pro Luiz, vamos acordar bem cedinho pra ir ver a geada? Principalmente no frio. Eu sou encantada com o frio. Sério? Eu acho maravilhoso. Sabe, assim, eu acho chiquérrimo, chiquíssimo. Chique Moça bonita, sabe? Sim, não, é verdade. Então, pra mim, é prazeroso acordar Mas tu viu cedo assim, no tu viu inverno. como que, uma informação extremamente relevante que tu falou. Que tu ia às 6 da manhã fazer aula de pádel com muita vontade. Por quê? Porque tu tinha uma motivação. Que realmente é aprimorar o teu pádel. Então, tu fazia isso. Quando nós encontramos... Quando a nossa vontade em alguma coisa está maior do que as nossas desculpas, nós sempre vamos encontrar força para fazer aquilo a hora que for. Acorda, menino, acorda, menina. Tá, já Ana Maria entendi. Braga já dizia Tu sabe que isso tá me dando um ânimo. Amanhã eu vou... não, amanhã não. Amanhã Segunda. É. Segunda, em vez de acordar às 7h15, eu vou acordar às 7h05. Tá. Uma meta totalmente Claro. possível. Totalmente Vou botar possível. uma foto aí pra você. Exatamente. São só 10 minutos. 10 minutos. Vai adaptando o teu corpo. Se é essa a tua vontade, se E aí funciona eu pra ti. preciso de 21 dias pra isso? Ou isso é clichê? Existem algumas teorias, falando de novo de evidências,
sim, 21 dias para tornar um hábito, entendeu? Criar um novo hábito. Criar um novo hábito. Mas também depois já tem outros que falam que não, que vai um pouco mais. Enfim, o fato é que tu... Eu gosto muito de uma frase também assim, ó, de uma pastora e neurocientista. Imagina como a mulher, ela é muito inteligente. Se formou em Harvard e ela é filha de uma empregada doméstica. Então, aquelas mulheres assim, doutora Rosana Alves, para quem quiser segui-la. Ela fala nos seus vídeos lá, que não tem uma fórmula complexa demais para te mudar hábito e para te alavancar a tua vida. Mas é uma fórmula muito complexa que não sei se tu, de repente, depois tu anota, eu te falo. Sabe qual é a fórmula? Não. 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Eu adoro essa. Entende? Então é de novo. Sendo humilhada por uma virginiana prática. Daí, assim, de novo, sem levantar a bandeira de tem que ser cedo da tarde ou tem que ser no meio, cedo da manhã. Enfim, só 1, 2, 3 já levanta e vai fazer. Não, isso é verdade mesmo, assim, a gente está brincando aqui, mas quando tu faz alguma coisa simples, assim, que é acordar 10 minutos e tu não consegue, tu acaba procrastinando em outras áreas também, assim, tu acaba deixando para depois, e isso são hábitos que tu vai criando, tu vai trazendo para tua vida como se fosse uma coisa bacana, né? E não é, porque daqui a pouco tu tá com um monte de coisa para fazer e tudo é urgente. Então, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3 já. Eu acho que por duas razões. Uma, a gente estabelece, às vezes, metas que a gente não vai conseguir alcançar. Não, e a gente quer ser que nem aquela influencer lá do YouTube, que na Saradona... Gente, não é assim. Para ela correr 10 quilômetros, ela correu 5, ela correu 3, ela correu 1. Ela começou um dia, Ela começou. Né? Então, eu acho que a gente estabelece metas altas demais e, às vezes, inconscientemente ou talvez até conscientemente, a gente sabe que não vai cumprir. A gente se auto-sabota e faz... Ai, que triste isso. Mas tu nunca fez isso? Claro. Eu já fiz isso. Ai, hoje eu vou dormir à meia-noite porque eu tô dormindo muito cedo, porque não tem necessidade de dormir às 10. Porque eu tenho 2 horas pra aproveitar mais o dia. Eu não consigo. No outro dia eu tô imprestável, porque eu funciono assim. Deixa eu aproveitar essa não é uma meta possível pra mim. Deixa eu aproveitar a tua fala, que tu falou que a gente se sabota. Produção, pode me alcançar aquele quadrinho que tá lá, que tem aquele... Me alcança, faz favor. Aquele quadro que tem ali aquela raposinha. É essa aí. Porque como a gente está falando no Milagre do Amanhã, e agora a Lu falou no Sabotador, eu vou falar uma coisa, entre outros livros que eu li, e isso aqui está sempre junto comigo, ó. Nós temos um sabotador, sim. Todo mundo tem. Até os meus filhos chamam de ele sabotador. Porque é aquela Denise que diz vamos acordar cedo, e depois aquela Denise que diz assim, tu sabe que você não vai acordar cedo. Olha que isso é bobagem, né? Aí tem um livro também que é muito bacana, que é a Mindset. E entre outros tantos, tá? Do Augusto Cury e por aí afora. E eles falam, sim, tu tem um sabotador, mas não briga com ele. Só observa, conversa com ele. Dê um nome a ele. O meu sabotador se chama Hardy. Vocês lembram desse desenho aqui? Vamos dar mais pra frente? Ó vida, ó azar. Lembram dele? Ó vida, ó céus. Ó céus. Então, o que eu digo pro Hardy? Eu falo assim, eu tenho uma meta e eu quero que dê certo. Aí ele me diz, ó céus, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Aí eu só falo, Hardy, vamos pelo menos tentar? Vá que dê, né? Obrigada, Pam. Desculpa se eu quebrei o protocolo, mas... Completamente quebrado o protocolo, mas foi por uma boa causa. Uma boa causa, por tipo assim, claro. ó, nós temos o sabotador. Aceita que dói menos, não briga com ele, só observa, e se ele disser que tu não vai conseguir, diz, tá, vamos pelo menos tentar. Se eu não conseguir, tá ponto pra ti, mas vai quê? Entendesse? Livro Milagre do Amanhã. Tu quer dar um resumo? Tu quer falar qual é a tua experiência com isso? Sim, tá, a gente pode falar assim. Na verdade, esse livro, agora faz tempo que eu não leio ele novamente, eu já li acho que umas 3 vezes, porque eu gosto realmente. Ele prega a questão da gente ter uma rotina bem estabelecida de manhã. Que eu não me recordo da ordem da rotina, mas ela vai incluir meditação, atividade física para despertar o corpo, leitura. São 5 ou 6 etapas, se não me engano. Curtas. 10 minutos dedicados a cada atividade.
Mas, independente disso, eu acho que isso aqui é uma ideia que se tem, é uma ideia que é dada, e ela é excelente. Mas a gente tem que adaptar esta ideia à nossa vida, como a gente vinha falando há pouco. Eu, por exemplo, eu acho lindo meditar, mas eu sou uma pessoa que eu ainda não, que isso é uma meta possível, eu ainda não desenvolvi a habilidade da meditação. Ai, nem eu. Por quê? Porque a minha cabeça é uma mente acelerada. Então, eu paro para meditar, fecho os olhos, sento bonitinha, fico fazendo a lista do supermercado, fico pensando que eu tenho que levar, trazer, buscar em algum lugar. Então, eu fico repassando o meu dia enquanto eu medito. Isso não é meditar. Não. E, principalmente pela manhã, é o momento que a minha mente está mais desperta. Então, é o momento que a minha mente está mais objetiva e raciocinando mais. Criativa? Não. Eu não me considero uma pessoa criativa, tá. Dê. Ela tá mais objetiva, mais focada, mais organizada, mais voltada à produção do meu trabalho, realmente, tá? Então, eu aproveito esse momento mais para trabalhar, para produzir, do que para meditar. Porque eu sei que se eu estabelecer essa meta de meditar às 6 da manhã, para mim, não vai funcionar. E se eu meditar às 9 da noite, eu vou dormir sentada. Sim. Então, eu não encontrei um momento ainda. Fato. Se eu fechar os olhos às 9, eu durmo sentadinha. Não, e aí, quando te dizem na meditação, fecha os olhos e não pense em nada. Primeiro. Deu? Pronto. Como Não precisa nem falar que você tá pensando. Se falar, piorou a situação. Não, mas, Não gente... pense num elefante cor-de-rosa. tá, não, veio ele bom. tá aqui, soltando bolinha na minha cabeça. Eu não consigo não impressionante. pensar em nada. Justo. Como que tu Eu esvazia a mente? Eu ainda não cheguei nisso, mas um dia eu quero, porque eu acho bonito, eu acho que é uma prática comprovadamente que faz muito bem a nossa Depois eu te saúde. indico Enfim. um livro que eu tô lendo que fala muito sobre isso e é muito bacana. Tu olha aí. conseguiu? Não. O Poder do Agora se chama o livro. Pois é. É muito legal. Ele sugere a nossa interrupção no fluxo do pensamento Senhor. e viver o presente, porque o futuro e o passado não existem. O passado é simplesmente um lapso da nossa memória que a gente traz, a gente pega emprestado do passado e traz para cá. Cadê o passado? O presente está aqui agora. E o futuro é a mesma coisa. O futuro é uma ansiedade, algum projeto que a gente quer, que a gente coloca lá para frente. Mas sempre, vamos fazer isso no futuro. O futuro seria amanhã, né? Aí chega amanhã, virou presente de novo. Então, qual é o momento? O momento é o agora. Mas a gente volta pro livro. A minha cabeça entendeu, mas a minha alma não respeita. Sim, mas aí a gente vai estudar. Nós somos inteligentes, a gente vai conseguir. E o que eu acho legal da gente tirar... Hard. Hard. O que eu acho legal da gente seguir? Da gente ter algumas práticas de rotina na vida. Eu sou uma pessoa bastante rotinária. Gosto muito, porque eu acho que a gente se torna muito mais, digamos, produtivo em muitas áreas da vida. Não tô falando da atividade profissional de ninguém aqui, mas também isso vai refletir na nossa saúde, no bem-estar, na prática de atividade física, no trabalho, no cuidado com as crianças, no tempo de qualidade que a gente tenha com os nossos filhos. Eu acho que uma organização e uma rotina adaptada ao cronotipo de cada um, Sim. eu acho que ele é extremamente produtivo. O que eu sempre me lembro, aquela indicação que se tem de arrume sua cama quando você levantar de manhã. Não deixa para arrumar 1 hora depois. Arrume quando levante. Isso por quê? Não é só para ficar bonitinha a casa, o quarto arrumadinho. Não é. A questão é tu já começar o dia de forma organizada. Organizei a minha cama, tá? Já fiz uma tarefa do meu dia. Já venci esta tarefa. E a partir dali, tu tem mais estímulo para seguir as tuas próximas tarefas, que tem que ser feitas ou sim, né? Tem algumas coisas que a gente não pode fugir e tem outras que a gente estabelece como eu quero fazer, eu quero ser, eu quero correr, eu quero fazer atividade física, eu quero ler um livro. Vamos estabelecer metas e vamos organizar isso para que a gente possa fazer. Seja 5 da manhã, seja meia-noite, tá tudo bem. Desde que a gente consiga estabelecer e fazer. De que forma? Estabelecendo rotinas. Rotinas adequadas à vida de cada um. Porque não tem certo e não tem errado. Tem o que funciona para um, tem o que funciona para outro. Assim como os horários. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que mais se prender. Se informar de todas as possibilidades. Eu preciso reservar X horas para o trabalho, preciso reservar X horas para uma atividade física. Para mim, é importante a leitura? Sim, é importante. Vou reservar um tempo para leitura.
Tenho filhos pequenos, tenho filhos grandes. Vou reservar um tempo para isso, um tempo adequado para cada coisa, conforme as minhas necessidades, as minhas prioridades na vida. E aí, a partir disso, sim, estabelecer uma meta possível de ser cumprida. Isso que eu acho que é o mais importante. Identificar em si mesmo o que são necessidades e prioridades e, a partir disso, estabelecer uma rotina possível de ser cumprida. Né? 1, 2, 3 e vai. E. Sinarinha, amanhã às 5 eu te ligo pra ver se tá 1, acordada. 2, 3 já. Não, mas a gente combinou segunda. Ah, não, peraí, é 7 e 5, não é às 5. 7h05. Eu me confundi, achei que era 5. Sabe que o hard que existe dentro de mim, ele tá berrando aqui dentro do meu cérebro, pensando assim, é bonita a rotina, mas assim, como acontece coisas que te tiram do Claro, né? acontecem imprevistos. Imprevisto. Acontecerão. Mas assim, Pois é, mas na vida de Mas vocês não acontece imprevisto. acontece, Vários. mas assim, é que assim, ó, quando a Lu falava isso, o que ela acabou de dizer, eu realmente ficava pensando, acontecem imprevistos, mas os imprevistos são imprevistos, não são rotina, entende? São imprevistos. Quando acontece, por exemplo, assim, a gente faz uma dieta lá na nossa Sim, casa, a gente claro. faz uma dieta alimentar. Nós nos propomos a jantar até as 20 horas. 20 horas estamos jantados, principalmente eu e o André. Eventualmente, nós temos que ir na casa de alguém, a gente vai na casa da Sinara. Nós não vamos deixar de ir na casa da Sinara, tomar um vinho, comer alguma coisa bacana com ela e com o Luiz, porque a nossa rotina é de jantar às 20 horas. Quebramos a rotina, tá tudo bem. Não é o que eu faço de vez em quando que vai quebrar todo esse fluxo que ela falou. Entendeu? É o que eu faço sempre tudo direitinho, de vez em quando eu quebro a rotina. Mas é que tem que ter consciência do que é importante para ti, como ela falou, entende? E tem que ter vontade. Eu acho que a vontade tá acima de tudo. Eu tenho vontade de mudar. Logo, eu preciso mudar. Eu quero cenoura, eu planto beterraba. E outra Que coisa... papinho mais chato. E eu acho que assim, a gente tem que cuidar em tudo. A gente tem que ter mais volume do que faz bem e menos volume do que não faz bem. O que eu quero dizer com isso? Eu posso comer açúcar... Ainda bem que a menina não tá na mesa hoje. Eu posso comer açúcar. Se eu comer açúcar todos os dias, vai me fazer mal. Mas se eu comer lá de vez em quando, tá tudo bem. Se eu não fizer atividade física todos os dias, tá tudo bem. Desde que o volume que eu tenha na minha vida seja maior de atividade física do que de sedentarismo. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. E os imprevistos, eles vão estar sempre. E uma coisa que eu levo muito pra mim, e isso eu mudei com bastante tempo, porque eu era daquelas que, assim, tinha uma rotina. Saía, desviava um pouquinho, eu já me perdia, já ficava brava, e aí atrapalhava meu dia todo, porque eu ficava de cara que eu li atividade. Tá. O que eu comecei a observar mais? Tem coisas que dependem de mim. Tem outras que não dependem de mim. Se dependem de mim, eu me ocupo de resolver aquilo ali. Eu não me preocupo. Eu me ocupo, soluciono e aquele desvio aconteceu, me ocupei dele, solucionei, voltei pra minha rotina, tá tudo bem, amanhã é outro dia e tá. Se não depende de mim, porque tem coisas que são completamente alheias à nossa vontade, adianta eu me preocupar? Se não depende de mim, eu não tenho o que fazer para voltar para aquela minha rotina. Claro. Então, tá tudo bem. Como é que é? O que não tem remédio, remediado está. Sim. Tá tudo bem. E aí, bom, fechamos a questão da rotina. Tá. E viver sem rotina? Será que funciona para alguém? Funciona. Funciona, né? Sim, Claro que sim. Por quê? Porque somos diferentes. Bom, Eu, pra mim, por isso que eu sempre digo, Luciana, eu preciso de uma rotina. Mas eu sei que tem pessoas que disseram, tu vai ter uma rotina de todos os dias acordar no mesmo horário, tomar café da manhã, não sei o quê. A pessoa vai enlouquecer, ela não gosta de rotina. Gosta. E ela funciona sem rotina. E tá tudo bem também. A questão é o que funciona pra cada um, que eu acho que é o mais importante. E eu, Luciana, eu também gosto de domingo não ter rotina. Domingo é o meu dia que eu não tenho rotina. Que eu acordo cedo igual, porque quando a gente passa dos 30 anos, como nós todas aqui, a gente passa a acordar cada vez mais deixa eu cedo. só te pedir para te me servir mais um chazinho, porque a doutora Fernanda Delgado falou que entre tantas coisas que eu tenho que fazer para minha pele, é me hidratar. Bora. Então, bem cheio. Bem cheio, faz favor. O que tem nesse chá que a gente tá falando hoje, né? A gente tá tomando chá sem saber o que tem aqui. Confia em mim, amiga. Socorro. Meu Deus. Tu sabe que levando Essa também. Essa fala ficou meio suspeitosa. Se for a Dê, tudo bem. Se for tu, Ó. eu tenho medo de dormir.
Levando também para a parte da nossa empresa, eu me lembro que vários cursos que a gente faz, eles sugerem nós fazermos com que a equipe identifique qual é o seu tempo de alta performance, porque nós temos uma performance no trabalho, né? Imagina a gente Com que trabalha certeza. com venda, assim. Uhum. E aí, tipo assim, se tu já está identificando que de manhã cedo não é o teu momento de alta performance para vender, coloca para o turno da manhã tarefas mais burocráticas e tal, Sim. que tu fique mais numa velocidade menor, para o turno que tu identificou. Então, assim, conhece-te a ti mesmo, sabe? Conhece a ti mesmo, identifica o que é bacana para ti, qual é o tempo que é importante para ti. E a partir daí, tu vai tomar decisões, entendeu? E ir em diante. A gente Eu tá acho que- gravando de manhã, então eu tô acelerada. Desculpa, depois eu falo mais um pouquinho. Só fazer um gancho. Não, de tudo isso que a gente tá falando, assim, eu acho que... Conclui tu aí, que eu me perdi no meu raciocínio. Desculpa. Vocês viram matutina e vespertina Tu no sabe que o meu programa. pensamento foi tão longe agora que eu não sei o que eu ia falar. Mas eu tinha, por Deus, O que eu próximo tinha. episódio que a gente gravar à tardinha, nós vamos ver o oposto, O sabe? oposto. A Lu de vez em quando, Lu fala, ai, gurias, eu não participei muito. Ai. Sim, a gente entende, Lu. Mas que horror. O próximo pode ser às 6 da manhã. Gurias, tá. Mas justo isso, me lembrei de uma coisa que se aplicou muito à minha vida em relação a essa questão do horário. No meu trabalho, o horário regulamentar é das 11 às 19 horas. E eu sempre trabalhava, obviamente, adaptada a esse horário. Em 2015, se estabeleceu uma regulamentação de teletrabalho opcional para as pessoas que quisessem. E o teletrabalho ele não é feito com horário no meu local de trabalho. Não é feito com horário, ele é feito com metas. Eu estava na fase que eu tinha os filhos pequenos e tal, e eu achei que dava para adequar a minha rotina e que me facilitaria um pouquinho mais essa questão de estar alguns dias na semana em casa trabalhando. E me adaptei muito bem ao teletrabalho. Por quê? Porque gosto de trabalhar às 6 da manhã e não podia ir trabalhar às 6 da manhã. Que bacana. Então, para mim, o teletrabalho foi uma questão assim, ó, excelente em relação à produtividade que tu estava falando. Porque os meus colegas hoje já sabem, não me peçam alguma coisa importante às 4 da tarde. Ou peçam, mas eu vou resolver às 6 da manhã do dia seguinte, que a minha cabeça tá assim. Em contrário, tem vários colegas que trabalham de madrugada. Por quê? Porque são noturnos e a mente funciona muito mais. Então, o quanto se ganha, a gente identificando o padrão de cada um, se ganha, digamos, para si, para a própria vida, para a sua saúde, né, para o seu bem-estar, e também se ganha o trabalho, o administrador ganha em função disso também. Não, o que eu lembrei o que eu ia falar, assim, ó, que de tudo isso que a gente estava comentando agora aqui, realmente não existe receita de bolo, né? Então, o que é importante, assim, e por que eu falei dessa questão porque hoje tu olha a internet, é uma enxurrada de vídeo. Tem vídeo de pessoas que têm estudo, que estudaram para aquilo e falam... E tem muita gente que vai só na onda, né? E aí, essa quantidade de informação que chega até a tua pessoa, se tu quer fazer tudo do jeito que todo mundo está fazendo, tu acaba enlouquecendo, sabe? Não enlouquecendo, mas tu acaba criando um outro problema para ti. Frustração. Então, assim, não existe receita de bolo. Ao mesmo tempo que esse papo nosso aqui me fez perceber algumas coisas, assim, na minha rotina, que eu vejo, que eu identifico aqui, que tá mal, que eu realmente preciso mudar, mas não vou mudar porque todo mundo tá fazendo. Funciona Vou mudar pra porque lua, tá às 6 da manhã. Não. Mas vou mudar porque eu acho que realmente para mim faz sentido. Exatamente. Né? Porque faz sentido pra ti, não porque tá certo ou porque tá errado. Exatamente, porque eu acho que não existe o certo ou o errado. E tu não é todo mundo, já dizia tua mãe. Já dizia minha mãe. E dentro do banco mesmo, a gente, falando nessa questão de produtividade, tem muita gente que trabalha em turno inverso no banco, né? Claro. Toda a parte de tecnologia trabalha de forma sempre no contrário da gente. Então, para a gente falar com esses caras, é assim, eles respondem na madrugada e a gente lê de manhã. Mas são pessoas que se adaptaram a essa rotina e que
certamente preferem estar nesse momento de trabalho. Então, minha gente, no fim das contas, acordar às 5 da manhã ou às 10 da manhã não vem muito ao caso. O que vem ao caso é que a gente acorde para a vida. E eu vou parafrasear a nossa querida Ana Maria Braga. Acorda, menino, acorda, menina. Se a cama tá boa, imagina a vida. Levanta e aproveite. Nós vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que são a Clínica Dr. Danilo Soares, a Ótica Ricardo, a Riscale Corretora de Seguros, doutora Fernanda Delgado, Espaço Frida, Terra Sul e Moça Bonita. Obrigada a vocês por estarem conosco até agora. Revejam, compartilhem esse episódio e até a próxima. Já pode tirar mais uma sonequinha, Cia. Vamos lá. Vai, volta.